Olá, bom dia. Bem-vindos à aula teórica 25 da LAP. A aula de hoje é dedicada a sistemas de tipos no contexto das linguagens de programação. Hoje vou falar essencialmente de conceitos já conhecidos que vocês já usaram em linguagens de programação concretas, mas provavelmente são conceitos que foram compreendidos de forma muito parcelar e relacionados de forma incompleta. Uma das missões de LAP é exatamente clarificar e sistematizar os conceitos. E é isso que vamos fazer hoje. Pronto. Já agora, esta é uma aula que eu penso que fazer muita falta, porque os sistemas de tipos são fundamentais nas linguagens de programação. Convém ter uma boa compreensão do conceito. E eu vou começar já por dar uma definição, que é a definição tradicional. Repara, eu quando penso num sistema de tipos, eu geralmente penso num conjunto. Por exemplo, os inteiros em OCaml, deixa-me ver, portanto, OCaml, o número 5, que é o inteiro. Pronto, eu quando penso no tipo int, penso no conjunto dos inteiros, mas esta definição é um bocadinho incompleta. Um tipo é caracterizado por um conjunto de valores, por exemplo 5, por um conjunto de operações, por exemplo, no caso dos inteiros, a soma, a subtração, por aí fora, e ainda por um conjunto de literais. São uns pedacinhos de texto que nós escrevemos e que representam valores. Por exemplo, esta sequência 3, 4, 5 representa o 345 em notação árabe. Se fosse em notação romana, os literais já seriam diferentes. E, portanto, um tipo é caracterizado por estes três elementos. Okay? É um conjunto de valores, um conjunto de operações e um conjunto de literais. Pronto. Agora, numa linguagem com tipos, cada elemento de dados tem um tipo associado e quando tentamos aplicar uma operação a um valor que tenha o tipo, um tipo não esperado, obtém-se um erro de tipo. Por exemplo, se eu quiser somar duas strings em Java é possível, mas em OCaml obtenho um erro de tipo. Já agora, olá mais olé dá um erro de tipo. Outra coisa que também posso referir é que um sistema de tipos contribui para dar significado aos programas. Nós, quando associamos um tipo a uma sequência de bits na memória do computador, estamos a atribuir um significado a essa sequência de bits. Por exemplo, se eu digo que aquela sequência de bits é um inteiro, eu vou olhar para ela de maneira diferente do que eu olharia se dissesse que era um real. Porque a mesma sequência de bits pode representar um inteiro ou um real. Tudo agora depende do significado que queremos dar aos bits. Pronto. Portanto, isto para já foi uma definição básica do que é um tipo. Outra coisa também muito básica que vocês já viram nas linguagens todas, até dadas na disciplina, os tipos geralmente dividem-se em duas categorias. Há os tipos simples, geralmente são os tipos pré-definidos cujos valores são escalares e atómicos, não podem ser alterados, e há tipos estruturados que têm partes. Por exemplo, um vetor tem partes, posso aceder à componente 5, à componente 7, por aí adiante. Portanto, isto é só para ser exaustivo, que esta parte é bem conhecida. Agora, a utilidade dos tipos. Sabem, a utilidade dos tipos numa linguagem de programação depende se estamos a falar de uma linguagem com tipificação estática ou numa linguagem com tipificação dinâmica. Vocês já conhecem linguagens dos dois estilos. Aliás, agora em JavaScript estão a trabalhar com uma linguagem que usa tipificação dinâmica. Ok? Bem, numa linguagem com tipificação estática, os tipos são muito importantes e são usados para o seguinte. Para já, permitem detecção antecipada de erros. O próprio compilador valida o código e consegue muitas vezes detectar erros. Por exemplo, este erro que eu aqui fiz, qualquer compilador de OCaml detectaria este erro. Por acaso estou a usar isto de forma interpretada, mas se isto ocorresse num programa compilado, normalmente, o erro era detectado antes do programa correr. Portanto, ajudam a documentar os programas. Nós opomos dizemos que aquele argumento tem um dado tipo e aquele método tem um determinado resultado, estamos a dar mais informação que ajuda ao leitor do código.
Em OCaml, por acaso, isso não acontece porque o OCaml usa inferência de tipos. Pronto, paciência. Mas, em geral, é assim. Já agora, os sistemas de tipos também estão por trás dos módulos, porque reparem, eu quando defino um módulo, muitas vezes defino um tipo, ou melhor, defino valores que têm um tipo interno e um tipo externo. O tipo externo geralmente é mais pobre do que o tipo interno, porque tem menos informação. Isto tem tudo a ver com sistemas de tipos. Uma linguagem que suporte módulos, como o OCaml, o sistema de tipos do OCaml conhece as regras associadas aos módulos. Pronto. E ainda são úteis na otimização do código gerado. Esta parte da otimização é um tema que daria pano para mangas. Dava para falar 2 horas, mas se quiserem um exemplo simples, pensem no seguinte. Por exemplo, imaginem uma linguagem em que há apenas um tipo para os números, como em JavaScript. Números são números, acabou. Agora, em muitas linguagens, e a primeira linguagem que fez isto, salvo erro, foi o Fortran, há muitas linguagens que definem 2 tipos distintos. Um tipo para os inteiros e outro para os reais. E quando nós escrevemos código com inteiros, o compilador pode otimizar o código, porque ele sabe que são inteiros e que, portanto, pode poupar memória, que o inteiro ocupa geralmente menos espaço que um real, e as operações sobre inteiros também são mais rápidas do que as operações sobre reais. E, portanto, agora, numa linguagem dinâmica, nada disto se aplica. Se pensarem bem. Isto são tudo questões que têm a ver com o tempo de compilação. Numa linguagem com tipos dinâmicos, para que servem os tipos? Bem, os tipos servem para detectar erros de tipo, mas esses erros só são apanhados em tempo de execução. Vamos ver aqui um exemplo no Node.js. Pronto. Já agora, vai ser difícil provocar um erro porque o JavaScript converte automaticamente quase tudo em quase tudo. Por exemplo, se eu fizer olá mais um, já sabem, dá olá, o inteiro foi convertido em string. Ok, mas vamos tentar. Vou criar aqui um objeto com um campo A. E agora, pronto, está aqui o objeto. Vou aceder ao campo A, não tem problema. Vou aceder a um campo B inexistente. Ainda não é erro, tecnicamente, deu indefinido. Mas se eu insistir assim, já tenho um erro mesmo. Isto é uma exceção. Já agora, isto não dá erro, mas se chamar uma função inexistente, tenho um erro. É esta a utilidade única que os tipos têm numa linguagem com tipos dinâmicos. Permitem detectar situações, absurdas ao nível do significado, mas só em tempo de execução. Agora, como é que nós definimos o conjunto de regras dos tipos de uma linguagem? Bem, há um formalismo muito usado, que eu estou aqui a exemplificar, que funciona assim. Reparem, olha, vamos ler. Isto são 3 regras que fazem parte do sistema de tipos do OCaml. Um sistema de tipos é um conjunto de regras que dizem, dado uma expressão bem formada, são regras que permitem associar um tipo a uma expressão, por exemplo. E agora reparem, o que é que esta primeira regra diz que o false, que é uma constante, tem tipo booleano e não depende de nada, porque o que está aqui antes desta barra é o que se chama uma pré-condição. Não há pré-condição. O true é booleano. Agora, mais interessante, vejam como se lê esta regra. Se eu tiver algo da forma expressão ante expressão, portanto, esta expressão linha, pronto, esta expressão aqui composta tem tipo booleano, desde que a expressão seja booleana e outra expressão também seja booleana. Pronto. E um compilador, perante algo desta forma, ele vai tentar provar que isto é booleano. E vai tentar provar que isto é booleano e que aquilo é booleano. E se porventura, por exemplo, esta expressão for um inteiro e ele não conseguir provar isto, é assim que aparece o erro de tipo. No fundo, estas regras são traduzidas depois para código mais normal, que acaba por capturar a essência do que está aqui. Portanto, um sistema de tipos é um conjunto de regras que define o que é válido em termos de tipos numa linguagem. E agora, uma coisa que poderão achar estranha, estou a ver, este conjunto de regras, eu disse que são as regras do OCaml,
Mas eu também podia dizer que são, por exemplo, as regras do JavaScript, porque estas regras podem ser usadas por um compilador de uma linguagem com tipos estáticos, como o OCaml ou o Java, mas são regras que também podem ser usadas dinamicamente em tempo de execução. Por exemplo, pode haver uma linguagem que dinamicamente tenta avaliar esta expressão e, antes de fazer, digamos, a conta, vai confirmar se isto é mesmo uma expressão booleana à esquerda. E se não for, poderá dar erro. Em JavaScript não há problema porque o AND converte tudo para booleanos. O inteiro é convertido para booleano. Tudo o que não é zero acaba por ser true. E o zero é falso. Portanto, há regras de conversão. Portanto, a ideia é simples. Aliás, não faz parte da matéria da disciplina estudar sistemas de tipos destes. Pronto. Mas é um tópico muito importante e sobre o qual haveria muito para dizer. Agora, é muito importante o sistema de tipos de uma linguagem ser bem formalizado para haver clareza, para não haver dúvidas sobre o compilador, para o próprio utilizador da linguagem não ter dúvidas sobre como é que a linguagem funciona. E uma coisa importante também da formalização é que, se temos um sistema de tipos formalizado, nós conseguimos demonstrar que o sistema de tipos é consistente ou não. É que, sabem, uma expressão, em princípio, só pode ter um tipo. Imaginem que eu tenho um sistema de tipos mal definido em que esta expressão pode ser tanto booleana como inteira. Pronto, isso provavelmente eu não quero isso. Em geral, uma expressão deve ter um tipo único, a não ser que haja subtipos, pronto. Portanto, há uma ideia simples. Um sistema de tipos há um conjunto de regras e já viram aqui um formalismo. Agora, este exemplo é mesmo muito simples, porque quando começamos a querer descrever como é que, se uma chamada de função é válida e depois como é que se usam os argumentos dentro de uma função dentro dela, as regras começam a complicar. Agora, uma questão importante, a verificação de tipos, o chamado type checking, que é uma fase muito importante, por exemplo, dos compiladores das linguagens estáticos. Mas também se fala em type checking dinâmico. Ok, eu vou começar por falar de verificação de tipos num contexto estático. Portanto, estamos a falar num contexto em que eu estou a pensar em linguagens como o OCaml, o C, o Java, não estou a pensar no JavaScript. Pronto. Há aqui um aspecto muito interessante que é o seguinte, e eu acho que vocês sabem isto, é que eu acho que vocês sabem que já compilaram, já vos aconteceu, compilaram um programa, não deu erros de compilação, no entanto foram correr o programa e perceberam que o programa ainda tinha problemas. Às vezes acontece nas cadeiras de introdução à programação, os alunos ingenuamente pensam, olha, o programa já compilou, já vai funcionar. Pronto. Bem, o facto de ele ter compilado e não ter erros de compilação é um bom sinal, não há a mínima dúvida. Mas olha, eu tenho aqui 3 situações que podem acontecer num programa que já compilou com sucesso e são problemas que podem ainda ocorrer em tempo de compilação. Por exemplo, o programa pode não funcionar com valores particulares. Por exemplo, imaginem que há uma divisão por n no programa e que, por acaso, numa dada execução, o valor do n é 0. Portanto, uma divisão por 0 é impossível. Mas isso é algo que um compilador normal não consegue detectar. E esta questão é importante para perceber bem o que é que faz um compilador. É que um compilador trabalha com tipos, e um tipo é uma coleção assim um bocado abrangente. O tipo dos inteiros, dos reais. Portanto, nós que trabalhamos com categorias de valores nos compiladores. E isso já nos permite introduzir bastante segurança e validação, etc. Agora, o facto de saber que aquele n é inteiro não nos diz nada sobre a possibilidade dele ser 0 ou não em tempo de execução. Portanto, em tempo de compilação, nós fazemos a divisão por n e não temos maneira de garantir que aquele n não é 0, a não ser que façamos um if, mas aí já estamos a trabalhar à mão. Eu estou a falar do sistema de tipos. O sistema de tipos trabalha com inteiros e ele não conhece valores particulares.
Isto também acontece muito em Java com o famoso null pointer exception. Pronto, porque estão a ver, o programa já compilou, não tem erros e, no entanto, mandam correr e tem a famosa exceção que está sempre a acontecer. Porque o compilador não tem maneira de garantir que aquela variável não contém o nulo. É uma coisa que agora depende da execução. Pronto. O programa pode entrar num ciclo infinito, apesar de não ter erros de compilação. Aliás, é trivial. Eu posso fazer um ciclo infinito e o compilador aceita. E, além disso, um programa pode estar incorreto. Isto é, pode não ter os dois tipos de problemas que eu já disse, mas eu pretendo resolver um problema e escrevi uma lógica errada. E, portanto, o programa está a fazer outra coisa que não é aquela que eu quis. E, portanto isto tem a ver com as limitações de tipificação estática. Portanto, o programa foi validado, é considerado correto do ponto de vista do sistema de tipos. No entanto, e isso é bom, já nos dá muitas garantias, mas eu ando aqui agora à procura dos pormenores em que isto pode falhar. E os pormenores são estes três. Há estas três situações. Outra coisa interessante quando se fala na verificação de tipos, quando se está a compilar um programa numa linguagem com tipos estáticos, é esta questão do conservadorismo. É que, reparem, deixem-me ver, portanto, o compilador, como eu já disse, trabalha com coleções de valores, o tipo inteiro, o tipo real, etc. Ele não vai ao detalhe dos valores concretos e isso acaba com que o compilador acabe por... Ele não sabe o que vai acontecer em tempo de execução, mas no fundo o compilador, em tempo de compilação, vai imaginar todas as possibilidades que podem acontecer em tempo de execução e vai fazer uma aproximação por excesso. Ele vai ser conservador, ele tem que garantir segurança e, portanto, vai ter que ser pessimista. Ele não vai ser otimista. Eu vou dar um exemplo. Olha, imaginem em Java que criam aqui tem uma variável do tipo animal, que é uma classe abstrata, e agora criam um gato, que é uma classe concreta que estende a classe animal, e guardam na variável. Isto é perfeitamente possível. Eu, numa variável do tipo animal, posso guardar um gato. E daqui a bocado, aqui mais abaixo... E o gato, atenção, o gato tem uma operação de miar. O animal, em geral, não sabe miar. Um caracol não sabe miar, por exemplo. Mas um gato sabe. E agora, eu estou aqui a tentar aplicar a operação de miau ao A. E sabem, mesmo que o A até pode ter um gato. Ou pode não ter. Como houve aqui código pelo meio, não sabemos. E isto vai dar um erro de tipo. Mesmo que nós saibamos que está ali um gato, o sistema de tipos é conservador e, como ele tem de pensar em todas as hipóteses que podem acontecer em tempo de execução, ele vai ser pessimista, vai ser conservador e vai proibir este código. Portanto, há aqui código que até poderia funcionar ocasionalmente, em alguns contextos, e, no entanto, o próprio compilador está a proibir isso de acontecer. Portanto, um sistema de tipos de uma linguagem estática é sempre conservador neste sentido. Às vezes ele está a proibir coisas que até em tempo de execução poderiam ter acontecido. Mas ele é muito pessimista e acaba por proibir. Portanto, recapitulando, num sistema de tipos estático, para além das enormes vantagens que até já falámos aqui atrás, para que servem, estou a ver, o sistema de tipos estáticos tem estas vantagens todas. Agora, pequenas limitações há estas. Portanto, um programa válido do ponto de vista do sistema de tipos ainda pode falhar, pode não fazer o que queremos, e é este problema do conservadorismo, que nos pode impedir de exprimir coisas. Esta parte é que pode ser mais chata, que nós até achamos naturais, mas o sistema de tipos não permite. Claro, já agora, como é que em Java se dava a volta a esta coisa? Vocês sabem, aprenderam isto em IP ou POO. Podem usar um instance of e fazer um cast. Por exemplo, testar aqui atrás. Se o A for um gato, então fazem o cast, aliás, fariam assim o cast cat de A e depois punham o gato a miar. Pronto. Mas estão a ver, para conseguir contornar o problema do conservadorismo do sistema de tipos, tivemos que escrever ali um código
que envolve até um pouco de tipificação dinâmica, porque quando estamos a usar InstanceOf, estamos a testar dinamicamente o tipo do objeto. Ok, agora, vamos pensar agora num contexto, digamos, do JavaScript. A tipificação dinâmica, eu já disse a grande vantagem, que é permite apanhar erros de tipo. Portanto, quando temos um programa de uma linguagem dinâmica, um programa a correr, é garantido que qualquer erro de tipo é apanhado. Só que é apanhado em tempo de execução. Essa parte é que pode ser mais chata. Mas é bom ser apanhado, porque se não fosse apanhado, agora a memória o programa continuava a correr, a memória podia ficar corrompida e às tantas o programa terminava com o resultado errado. Não, é muito importante a execução abortar sempre que é detectado um erro. É uma questão preciosa. Agora, limitações, tal como eu falei das limitações do sistema de tipos estáticos, aqui limitações do sistema de tipos dinâmicas. Pronto, olha, um problema é este. Portanto, a detecção dos erros é feita dinamicamente. E sabem, isto é um problema porque, imaginem um programa em geral, quando corre, há imensos caminhos dentro do programa, porque o programa tem ifs, tem ciclos, tem switches, portanto, toma muitas decisões e um programa quando corre não segue sempre o mesmo caminho. E pode haver lá zonas de código que raramente correm. Estão a ver? E imagina que está lá um erro. Portanto, esse erro só vai ser detectado quando esse código correr. E pode haver até situações dramáticas. Pronto. É preciso pensar duas vezes se vamos usar uma linguagem dinâmica para programar um sistema de tipos, um sistema crítico, sei lá, a máquina de cuidados intensivos de um hospital. Eu se calhar não quero arriscar usar uma linguagem com tipos dinâmica, porque tenho sempre o receio de haver lá uma zona do código que ainda não foi testada e que só vai correr numa dada altura e depois há um erro. E o doente pode morrer. Pronto, nós não queremos isso. Portanto, este é um problema. Portanto, o fato exatamente da tipificação ser dinâmica em si. Outra coisa é, pode-se falar também ao gasto de memória, porque numa linguagem dinâmica, isso é uma coisa que eu não referi ainda. Pronto, é a altura ideal. Numa linguagem estática, com tipos estáticos, os tipos são usados em tempo de compilação para validar o código. Agora, em tempo de execução, os tipos desaparecem. Já na memória só há os bits que representam os valores e o próprio código já foi validado e já vai tratar os bits da forma correta. Pronto. Agora, numa linguagem dinâmica, não. Nós temos de conseguir olhar para um elemento de dados e interrogá-lo para saber qual é o tipo dele. Não é? E, portanto, isso ocupa memória. É habitual haver nos valores, há lá 2 ou 3 bits ou mais que estão lá a ocupar espaço e que permite saber qual é o tipo daquele valor. Portanto, gasta um pouco mais de memória. Agora, uma coisa boa, dizer coisas boas da tipificação dinâmica é que há uma ausência de conservadorismo. Estou a ver, eu aqui posso, isto é JavaScript agora, estou a criar um gato e estou a fazê-lo miar. Agora, claro, se aqui no código do meio apareceu aqui, por exemplo, um caracol e agora o ato é um caracol, o programa vai rebentar. Vai haver uma daquelas... se tiver, por exemplo, a consola ligada, se calhar dentro do browser vai-me aparecer uma mensagem a vermelho a dizer que aquele método é desconhecido. Portanto, é uma vantagem, pronto. A ausência de conservadorismo, porque se tiver lá um gato, mesmo dá para miar. Pronto. Mas pode ser arriscado, mas pronto. Outra questão boa, se quisermos, é a ausência de burocracia, porque como nós não temos que escrever o tipo dos argumentos nem dos resultados, apesar de, pronto, o programa fica menos informativo, há menos dados para ler, mas pronto, mas pode-se dizer que o programa tem menos burocracia. E, portanto, a escrita do código é mais expedita. E sabem, se estivermos a escrever programas pequeninos, que é geralmente o que se costuma recomendar nas linguagens de scripting, a ocorrência de erros, os erros são mais fáceis de apanhar porque o programa é pequeno e, portanto, agora num programa muito grande, os erros é importante
a validação estática. Agora, uma questão interessante. Há muitas linguagens com tipificação estática de base, mas que têm pontualmente um apontamento de tipos dinâmicos. É o que acontece em Java com o instance of. Relativamente aos tipos básicos do Java, os inteiros, reais, etc., os tipos em tempo de execução desaparecem. Estão só lá na memória os bits. Agora acontece que, relativamente aos objetos, os objetos todos, cada objeto em Java, se quiserem, estou a simplificar um pouco, mas cada objeto tem um apontador para a classe main. Pronto. E, portanto, dá para perguntar em tempo de execução qual é o tipo do objeto. E, portanto, este é um aspecto de tipificação dinâmica dentro de uma linguagem estática, que é interessante. E porquê é que isto foi inventado? Olha, nem que fosse só por causa disto, por causa do conservadorismo. Se eu quiser fazer mear um animal e se quiser verificar que está lá mesmo um gato, preciso disto. Foi um mecanismo que foi inventado para rodear aquele problema do conservadorismo. Agora, uma coisa que eu gostava de discutir rapidamente agora aqui. O que é melhor? Um sistema de tipos estático ou dinâmico? Pronto, é que sabem, aqui as opiniões divergem. Sim. Quem defende os sistemas de tipos estáticos argumenta, e eu concordo com os dois lados, pronto, porque há vantagens e desvantagens em tudo. É muito bom, para já, poder apanhar erros de tipo básicos. Se eu em OCaml somo um inteiro com uma string, que é proibido, é bom o compilador avisar logo, não apanhar isso em tempo de execução. Pronto. E agora, quem defende os tipos dinâmicos costuma argumentar, mas aquilo que o compilador valida são questões de pormenor, é o tipo inteiro, o tipo real, isso tem pouco a ver com a essência do que se está a programar. São questões menores, mas eu por acaso acho que não, porque eu não sei se tem essa experiência, mas há muitos erros de lógica em que estamos a raciocinar mal, que depois acabam por se refletir em erros de tipo. Eu vejo aquele erro de tipo, tento perceber o que aconteceu e penso, eu estou a raciocinar mal. Aconteceu-me tantas vezes. Pronto. Pronto, mas portanto, uma vantagem é esta. Conseguimos apanhar muitos erros e o código é todo validado. Mesmo aquele código que só vai correr de 1000 em 1000 anos, que está lá protegido por um if, e que, por exemplo, só vai correr agora no ano 3000. Pronto, esse código pelo menos é validado. Pronto, portanto, isto é uma vantagem para as linguagens estáticas. Este é o argumento essencial. Agora, quem defende as linguagens dinâmicas, portanto, usa aquele argumento que eu disse, e eu ainda só disse metade do argumento, porque o que eles dizem é o seguinte: para nós termos confiança num programa, não chega realmente que o programa seja compilado com sucesso. Temos de ter algumas garantias de que a lógica do programa está correta. E como é que se tem essa garantia? Usando testes unitários. Isto é, quem faz um programa, em qualquer linguagem de programação, deve escrever um conjunto de testes unitários para testar o programa. E os testes unitários, reparem, vão muito para além dos erros de tipo de trocar o inteiro por uma string ou algo do género. Tem a ver com a lógica do programa. Pronto, eles têm razão, realmente. Agora, o que também é um facto é que verifica-se muito. Muitas vezes, se calhar maioritariamente, as pessoas escrevem o código e não fazem testes unitários. Pronto. Sistemáticos. Fazem 1 ou 2 testes, fazem alguns testes, mas não os fazem de forma sistemática. Portanto, há vantagens nos dois mundos. As pessoas das linguagens dinâmicas adoram estas linguagens porque não são nada burocráticas. Não há compilação, manda-se correr e corre logo, portanto é muito atraente. Mas pronto, convém saber usar as duas e saber usar os dois estilos de programação corretamente. Agora, sobre sistemas de tipos em geral, tenho aqui um último tópico. Em geral, depois tinha aqui um tópico particular, mas esta questão, pronto, diz que um sistema de tipos não tem falhas
se conseguirmos garantir que todos os erros, isto é, que o código compilado, que todos os erros de tipo são efetivamente apanhados em tempo de compilação. Olha, eu posso dizer que isso acontece nestas linguagens. Em tempo de compilação, não. Antes de ocorrerem. Claro, numa linguagem estática, são apanhados em tempo de compilação. Numa linguagem dinâmica, são apanhados imediatamente antes de acontecerem. Porque testa-se sempre o tipo das coisas antes de aplicar a operação. E, portanto, curiosamente, o próprio JavaScript não tem falhas. Porque qualquer erro de tipo é assinalado, tal como em OCaml e Java. Portanto, o sistema de tipo está bem definido, provou-se isto. Isto é uma propriedade que foi demonstrada. Pronto. Agora, o exemplo de uma linguagem que tem falhas no sistema de tipos. Ok. Obviamente o C e o C++. Porque eu facilmente, se eu quiser, em C e C++, consigo furar o sistema de tipos. Epá, eu tenho ali um inteiro. Agora, mas eu posso pôr a apontar para lá um apontador para real e agora interpretar aqueles bits de maneira diferente. Portanto, há imensos pormenores em que o C e o C++, o sistema de tipos do C e do C++ não garante a tal segurança que gostaríamos de ter em geral. Pronto, é um sistema de tipos com falhas. Mas porquê é que essas falhas existem? Epá, é por uma questão de flexibilidade. Aqui há um compromisso. Decidiu-se que para conseguir manipular a memória da máquina com toda a flexibilidade, etc., arranjou-se aqui um sistema de tipos que eu até acho que é o ideal. Para muitas situações, ele até valida bem o código e detecta erros de tipo. Em situações em que queremos mesmo ir ali ao baixo nível, pronto, ele também deixa. E claro, é aí que provavelmente vão haver, se calhar, erros. Mas agora, atenção, os erros que ocorrerem quando eu me ponho a manipular no baixo nível, agora, podem ocorrer mesmo erros de tipo, que não são apanhados. E esta é que é a parte dramática. Estão a ver? Portanto, eu aplico, tenho ali um inteiro na memória, e agora vou lá buscar o valor, imaginando que aquele é um real. E agora usa soma real. Pronto. Olho para aqueles bits e vejo ali uma mantiça e não sei mais quê. Pronto. E o programa continua a correr. Isso é que perde-se o controlo. Pronto. Isso é algo que pode acontecer em C e em C++. Nestas outras linguagens, não. Se houver erros de tipo, o programa ou é apanhado em tempo de compilação e eu obtenho uma mensagem de erro como esta, em tempo de compilação, ou então tenho erros de execução numa linguagem dinâmica. Em C pode acontecer um terceiro caso, que é há erros de tipo que não são detectados e, portanto, a memória é corrompida e perdemos o controle. Pronto. Portanto, olha, isto foi a primeira parte da aula. Eu tenho ainda mais um tópico final, também sobre sistemas de tipos, mas é um apontamento sobre uma coisa mais específica. Eu queria falar um bocadinho de polimorfismo. Está bem? Para começar, polimorfismo é uma coisa de que os programadores gostam muito, porque os programadores não gostam de estar sempre a repetir o mesmo algoritmo para tipos de dados diferentes. Se eu programo um sort, eu gostava de programar um sort para um tipo T qualquer. Não estar a programá-lo para inteiro, para real, etc. É quase, numa linguagem moderna, é inimaginável não ter polimorfismo disponível. Pronto. Mas eu vou definir o que é polimorfismo. Pronto. Polimorfismo é quando temos código muito geral que pode ser aplicado a vários tipos de dados, o mesmo código. Vou dar exemplos. Olha, uma função polimórfica em OCaml. Deixa-me, para animar isto um pouco, entrar aqui no OCaml. Deixa-me ver se eu tenho aqui a função. Olha, tenho aqui a função lang. Deixa-me ver, vou metê-la. Pronto. Estão a ver o tipo da função. A função vai de alpha list para inteiro. Portanto, ela aceita listas de qualquer tipo. Por aceitar valores de qualquer tipo, é polimórfica. Portanto, programei o comprimento de uma lista de uma vez por todas e consigo obter o comprimento de qualquer lista, independentemente do tipo dos elementos. É o exemplo de uma função polimórfica. Aceita argumentos de vários tipos. Já agora, o próprio tipo AlphaList é polimórfico, porque associado ao AlphaList há várias operações que também se aplicam a qualquer alfa. No AlphaList existe, sei lá, o append, o add, o tail, coisas assim. Uma variável polimórfica é uma variável que pode conter valores de vários tipos. Por exemplo, em Java, uma variável do tipo animal
pode conter valores de qualquer subtipo. Já agora, em C, uma variável do tipo void asterisco pode guardar qualquer apontador. Portanto, um void asterisco é polimórfico. Nós falámos em polimorfismo em C e usamos bastante o void asterisco. Uma entidade que não seja polimórfica diz-se monomórfica. Pronto, tão simples. Por exemplo, esta função em OCaml let add AB recebe A mais B é uma função monomórfica, porque recebe 2 inteiros e produz a soma. E só trabalha com inteiros. Eu, se quiser somar 2 reais, esta função não me serve. Tenho que programar outra função com um nome diferente. Portanto, isto é a ideia geral. Portanto, polimorfismo é código que pode ser aplicado a vários tipos de dados. É uma coisa excelente, mas sofisticada. Sim. Agora, eu noto muitas vezes alguma incompreensão relativamente à palavra polimorfismo, até mesmo em livros. Por exemplo, se eu pegar num livro que fala em programação orientada para objetos e Java, para eles polimorfismo é uma coisa. Agora, no contexto de uma linguagem como o OCaml, polimorfismo é usado com um sentido um pouco diferente. Bem, a verdade é que há várias variedades de polimorfismo que vocês estão aqui a ver. E portanto, não há conflito. A verdade é que é tudo polimorfismo, mas são maneiras diferentes de obter polimorfismo. E isto é muito fácil de perceber. Eu já vou ver esta parte de cima. Olha, para começar, eu vou-vos falar em 4 tipos de polimorfismo. Polimorfismo paramétrico, é este exemplo. Repare, esta função, para além de ter como argumento o L, que é um valor, esta função também tem como argumento um tipo. É implícito, porque em OCaml nós não escrevemos o tipo dos argumentos. Mas, por exemplo, se fosse Java, nós já escrevíamos o tipo. Eu tenho aqui o exemplo de um método polimórfico em Java e este método depende de um tipo T. Isto não é o tipo do resultado. O método depende de um T e o T é dado aqui. O resultado é void. Não sei se alguma vez escreveram métodos destes, mas isto é Java. Eu posso aplicar este método a um array de qualquer tipo T, a um array e uma coleção. E ele neste momento o que é que ele está a fazer? Está a transferir a coleção para o... Não, está a percorrer o array e está a transferir os valores todos para a coleção, com o add. E esta função, este método, posso programá-lo de uma vez por todas e funciona com qualquer tipo. Aqui o tipo é explícito, o parâmetro, portanto, há aqui um parâmetro de tipo que neste caso é explícito, aqui é implícito, é o alfa. Por acaso o Java aqui é simpático, porque quando nós chamamos este método com 2 argumentos, o próprio Java descobre o tipo T e não somos obrigados a escrevê-lo. Eu posso escrever na chamada o tipo T entre parênteses angulares, mas geralmente não se escreve, ele é inferido e funciona tudo bem. Portanto, polimorfismo paramétrico é quando a própria definição, qualquer que ela seja, de uma classe, de um método, do que for, envolve um parâmetro de tipo. Portanto, a definição que estamos a fazer está parametrizada num tipo T que ou é escrito explicitamente ou não. É um parâmetro de tipo. Já há outro tipo de polimorfismo, que é o típico dos subtipos, nas linguagens orientadas para objetos, como o Java, é o chamado polimorfismo de inclusão. Reparem bem neste caso. Olha, vejam este método. Este método recebe como argumento um animal. Será que este método é polimórfico? É, porque ele recebe qualquer animal, ele aceita valores de vários tipos. Ele aceita qualquer tipo que seja subtipo de animal. Ele aceita caracol, dromedário, crocodilo, gato, aceita tudo. Portanto, temos polimorfismo por outra via. Estou a ver? Completamente diferente. Aqui não é polimórfico. Chama-se isto polimorfismo de inclusão. Porquê? Porque basicamente, isto vem da noção de conjunto. Porque eu posso olhar para isto como dizer, posso passar aqui qualquer elemento do conjunto dos animais. E se tiver qualquer subconjunto de animais, o subconjunto dos gatos, dos tigres, etc., eu posso passar qualquer elemento desse subconjunto. E eu diria que estes 2 tipos de polimorfismo são os mais importantes. E aliás, reparem bem, nestes 2 tipos de polimorfismo, internamente, tipicamente, o código é sempre o mesmo. Este método
não vai haver podiam pensar, ele agora vai gerar automaticamente uma variante do método para cada tipo de animal. Não. Usando referências, consegue-se que em tempo de execução exista mesmo apenas um exemplar do código. E o mesmo acontece aqui, acreditem. O OCaml compila isto para uma única função em tempo de execução, e esta função sabe lidar com valores de vários tipos. Ele internamente acaba por usar uma lista de apontadores, quase parece aquelas experiências de polimorfismo que fizemos em C. Ele traduz para esse tipo de coisas. Pronto. Aliás, é por causa disso que se chama estes tipos de polimorfismo universal, porque o código gerado é universal, porque o código gerado sabe lidar com valores de todos os tipos. Agora, portanto, isto é o mais importante. Aquilo que eu vou dizer a seguir é assim um bocado ir à procura de outras situações só com a preocupação de ser exaustivo. Pronto, é que na verdade há outras maneiras, para além destas duas, de obter este efeito de termos, por exemplo, uma operação que eu posso aplicar a valores de vários tipos. Imaginem em Java. Em Java eu posso fazer olá mais olé. Mas também posso fazer 5 mais 7. Estão a ver? E olhando para aqui, o que é que estamos a ver? Temos a mesma operação que está a ser usada com argumentos de tipos diferentes. Aqui com strings e aqui com inteiros. Portanto, temos polimorfismo também. Aliás, este tipo de polimorfismo chama-se overloading. Porquê é que se chama overloading? É que, na verdade, aqui aparece um fenómeno um bocadinho complexo. Internamente, isto são operações diferentes. A concatenação de strings, internamente, é uma operação completamente diferente da soma de inteiros. No entanto, decidiu-se que em Java se usaria a mesma sintaxe para aceder às duas operações. Chama-se isto overloading. É sobrecarga, digamos. É como se o símbolo de soma tivesse a ser sobrecarregado com dois significados diferentes. E pronto, isto é uma forma de polimorfismo ad hoc, ou aparente. Às vezes chama-se isto de polimorfismo aparente. Porquê é que é aparente? Porque externamente aparenta ser polimorfismo. E pronto, e aceitamos que sim, porque este operador aplica-se a valores de tipos diferentes. Mas, quando vamos ver bem as coisas, o que está aqui em causa é apenas açúcar sintático. Porque decidiu-se apenas que o nome era o mesmo, mas na essência são operações diferentes. E, portanto, pronto. Isto é uma forma de overloading ad hoc, ou aparente. Pronto. Agora, se eu quiser mesmo ser exaustivo, ainda tenho mais este caso. Isto é C. Pronto. Eu tenho aqui uma função que recebe um real. Vocês sabem, esta função, portanto, está preparada para receber reais. Aparentemente é monomórfica. Mas reparem, eu também posso passar para esta função um inteiro, porque o C converte automaticamente inteiros em reais. E, portanto, se eu quiser andar aqui à procura mesmo de todos os pontos onde possa ter polimorfismo, este é mais um caso. É o caso que costuma ser designado de coerção. Coerção é uma conversão automática de tipo. Portanto, numa linguagem com conversão automática de tipos, como por exemplo em C, em que os inteiros são convertidos em reais em alguns contextos, pronto, temos imediatamente mais esta forma de polimorfismo. E agora eu vou perguntar, por exemplo, o Java, que formas de polimorfismo suporta o Java destes todos? Curiosamente, suporta todas. É bem interessante. O Java suporta polimorfismo paramétrico. Está aqui um exemplo. E outro exemplo será, por exemplo, uma classe... Deixa-me ver. Eu não sei onde se tem isso aqui escrito. Eu penso que tinha aqui vector. Alguns. Pronto, olha. Se eu definir uma classe vector de E, em que estou a explicitar um parâmetro de tipo... Portanto, em Java há polimorfismo paramétrico. Também há polimorfismo de inclusão, como estão aqui a ver. Também há overloading, como estamos aqui a ver, nem que seja na operação de soma, mas há outros casos. O próprio println é mais um exemplo de polimorfismo. Há o print de inteiro, print de real, etc. E o Java também converte automaticamente inteiros em reais. Portanto, o Java tem estas 4 formas de polimorfismo. Pronto. Se pegarem num livro orientado para objetos, há muitos livros que, quando falam em polimorfismo, falam apenas neste caso. Pronto, mas na realidade é estes casos todos. O OCaml, que formas de polimorfismo é que tem? Curiosamente, o OCaml só tem a primeira.
porque não há, pronto, pelo menos a parte do OCaml com que nós trabalhamos, que nós não fomos para os objetos. Portanto, a parte funcional básica do OCaml tem polimorfismo paramétrico, não tem polimorfismo de inclusão porque não há subtipos, não há overloading em OCaml, lembram-se, mesmo a própria operação de soma de inteiros é diferente da operação de soma dos reais. Portanto, não há overloading em OCaml. E também não há coerção. Se vocês em OCaml, aliás, vou tentarem somar um inteiro com um real, por exemplo. Ups, enganei-me. Ou melhor, olha, vou definir este caso, esta função. Uma função em OCaml let, inc, que dado um valor real, vou retornar igual a x mais 1.0. Raios. Mais ponto. Agora estou a descontrolar-me aqui no teclado. Portanto, esta é a mesma função que está aqui em C. Estou a escrevê-la em OCaml. Agora em OCaml vou chamar isto com o número 5. Deu erro. Porque em C não há conversão automática de teria que fazer isto. Pronto. Se quisesse. Era float of int. A tal conversão que é feita automaticamente teria de a fazer à mão. De 5. E agora já deu o 6. Pronto. Portanto, reparem, isto são tudo coisas que vocês conhecem. Vocês conhecem muito bem os subtipos, este polimorfismo, mas eu penso que falar disto ajuda a ter o panorama e de repente fica tudo mais simples. Às vezes, ouvir 15 minutos de conversa simplifica a visão que temos do mundo. Já agora, convém referir isto, o Cardelli, que é um investigador de informática já há muitos anos, que tem feito contribuições muito importantes na informática e especialmente nas linguagens de programação, foi a primeira pessoa que se lembrou de definir esta categoria. Claro que isto estava tudo pelo menos introduziu esta organização e este vocabulário e as pessoas começaram todas a usar esta coisa. Deixa-me ver se eu tenho aqui o artigo. Olha, está aqui o artigo. É um artigo extenso, 42 páginas, mas ele aqui, alguns no princípio, fala exatamente daquilo. Olha, estão a ver aqui? Polimorfismo universal ad hoc. Eu copiei do artigo para ali. Este artigo inicialmente é muito fácil de ler, mas depois começa a complicar. Muito. É assim, depois, nível de doutoramento. Mas pronto, eu acho que disso queria dizer. Eu estive a falar só de coisas conhecidas, porque todos vocês já programaram muito em várias linguagens, e eu acho que estive sempre a falar em cenários conhecidos. Tentei portanto, discutir questões ligadas aos sistemas de tipos, e penso que tenha ajudado a organizar as vossas ideias. Pronto, e vou acabar. Um resto de bom dia. Obrigado.